Bem-vindos à Plotoria. Esta não é uma história feita de experiências que alguém vive pela primeira vez. É a história de alguém que viu o mesmo começo inúmeras vezes. E provou o mesmo fim inúmeras vezes. Ele tentou 99 vezes, caiu 99 vezes, e ainda está de pé. Porque algumas pessoas não desistem, elas só escolhem tentar mais uma vez. E desta vez, quando os números mudam, quando os acontecimentos mudam, ninguém sabe se as regras também vão mudar. Nem mesmo ele. Vamos começar agora. O chão ao redor parecia um museu exibindo a morte. Ossos de guerreiros que um dia viveram e depois desapareceram estavam empilhados, e crânios meio enterrados brilhavam ao lado de armas e armaduras despedaçadas. Mas aquilo não era um campo de batalha. Aquilo era o resíduo das vidas que um único homem viveu repetidas vezes. Ele já segurou arco e flecha. Já carregou uma lança. Já foi um mago. Já foi um cavaleiro. Já foi um assassino. Já foi um guerreiro. Ele tentou todos os papéis, caminhou por todos os caminhos. E toda vez, o resultado era o mesmo. Morte. Ele não parou para lamentar, porque até lamentar era uma escolha, e aquele mundo já tinha arrancado dele o direito de escolher. Agora, só uma coisa o mantinha de pé: seguir em frente. Conforme avançava, deixou de ser uma questão de sobreviver, era como se ele estivesse perseguindo uma pergunta que se recusava a morrer. O que era esse jogo? E por que ele o arrancava de dentro da dor toda vez, tentativa após tentativa, dor após dor, e ainda assim ele não se despedaçou, porque o ser humano, mesmo sofrendo, não consegue deixar de se agarrar à vida. E então, após 99 tentativas, aquela maldição finalmente o levou até a 20ª rodada. O último limiar, onde tanta dor, tanta repetição, tantas mortes, precisavam finalmente ter algum sentido. Quando a luz ofuscante da arena bateu em seu rosto, já não existia alguém caminhando pensando: vou obedecer às regras para sobreviver. Ele tinha se tornado alguém que só pensava: não importa o que aconteça, eu preciso chegar ao fim. Ao chegar à 20ª rodada, a última, ele encontrou golems guardiões esperando por ele, cobertos por armaduras brancas como neve. Alguns estavam firmes, com armas pesadas e precisas como as de um cavaleiro. Alguns lembravam magos sombrios, mas a energia ao redor deles não era trevas, era divina demais. E alguns eram silenciosos. Nem agressivos, nem defensivos. Como se estivessem ali apenas para pesar vida e morte. Como curandeiros. Ainda assim, todos tinham algo em comum. Asas de anjo. E, ao que parecia, um único objetivo: proteger o portal lá atrás. E ele começou a sacar sua arma com uma calma firme, como alguém que veio para quebrar as regras com as próprias mãos. E então, uma foice negra como a noite se formou em sua mão. Uma aura entre vermelho sangue e escuridão se espalhou ao redor dele. Ele encarou os guardiões à sua frente. As silhuetas gigantes prometiam apenas violência. O medo nem conseguiu entrar pela porta. A determinação dele era mais quente, mais afiada e mais perigosa do que qualquer coisa diante dele. O primeiro guardião avançou para barrar seu caminho. A presença dele era sufocante e a intenção era óbvia: pará-lo ali, ou morrer tentando. Nos olhos, a luz divina amarela ainda queimava, mas ele não recuou, não hesitou, nem piscou, seu corpo já estava em movimento. O guardião atacou confiante na própria força, mas ele estava um passo à frente. Transformando defesa em ataque, ativou sua habilidade na hora. Selo da Morte. No instante em que entrou em ação, o Selo da Morte marcou o Cavaleiro Guardião Branco. E acima da cabeça dele, surgiu um crânio entrelaçado em vermelho e preto. Naquele exato momento, ele avançou. Sua velocidade rasgava o ar, e a energia vibrava ao redor como se estivesse gritando. Antes que o guardião alcançasse, ele girou a foice horizontalmente. O corte rasgou o ar, e o guardião. Enquanto o corpo caía, ele olhou para trás por um instante. Porque sabia, quando o selo da morte marca um inimigo, o dano causado dobra. A marca brilhou acima da cabeça do guardião. Logo depois, o guardião rugiu com um som entre fúria e negação,
mas ninguém podia mudar a realidade agora. O golpe final da foice cortou o guardião e a arena de ponta a ponta, uma onda de energia vermelha devastadora explodiu e varreu tudo. O jogo não o deixou respirar. Todos os guardiões ao redor avançaram sobre ele ao mesmo tempo. E ele mergulhou no combate. Enquanto atravessava os colossos, sabia exatamente o que precisava fazer. Já era hora de usar aquela habilidade. Noite da Morte. No momento em que a ativou, uma aura vermelha e negra o envolveu. Era como se a foice estivesse se misturando à escuridão junto da própria realidade. E então, tudo ficou completamente escuro. Os guardiões não conseguiriam enxergar nada. Alguns encararam o breu como se esperassem um ataque. Mas isso era inútil. Da escuridão, ele desceu a foice verticalmente, e uma energia amarela foi um lampejo no breu por um segundo. O ataque dividiu os guardiões gigantes ao meio, mas quando ergueu a cabeça, um guardião arqueiro já estava mirando nele. Ele puxou o arco colossal. Claramente, não tinham a menor intenção de desistir. Os ataques eram tão rápidos que se sobrepunham, fogo e gelo colidindo num caos que nem deixava espaço para respirar. A velocidade deles era de tirar o fôlego, e a pressão não parava, mas, em vez de entrar em pânico, ele aumentou ainda mais a própria velocidade. O painel do sistema confirmou. Porque, se eles eram rápidos, ele era mais rápido. Ele chegou a um nível em que parecia estar em vários lugares ao mesmo tempo. No chão, no ar, à direita, à esquerda. Por um instante, até o guardião arqueiro se confundiu. Mas esses guardiões não eram do tipo que desistiam com facilidade. O arqueiro encaixou flechas em chamas no arco. Se havia vários dele, ele destruiria todos ao mesmo tempo. Todas as flechas foram disparadas de uma vez. Flechas gigantes de fogo cobriram a arena. Uma por uma, perfuraram e despedaçaram os clones dele. E ele sorriu como se já tivesse previsto essa possibilidade. Sim, até num cenário desses. Então explicou ao guardião, como quem dá conselho a um amador, que era impossível causar dano a ele daquele jeito. Mas justamente naquele instante, o inimigo revelou seus verdadeiros truques. Um selo azul brilhante acendeu no chão. E então, prendeu ele no lugar, cortando o movimento e fuga de uma vez. Outro guardião gigante ergueu a massa para esmagar o alvo cravado no chão. E começou a descer com força. Mas armadilhas só pegam quem entra em pânico, e ele nunca teve o luxo de entrar em pânico. Ele ativou a habilidade que quebra selos, Devastação do Luar. Com pura força de vontade, ele despedaçou o selo e, com uma raiva reacendida, antes mesmo da massa cair, lançou um ataque de foice que rasgou o ar contra o guardião gigante. O golpe praticamente engoliu a arena. O selo de gelo e o guardião da massa foram partidos ao meio. Quando a tempestade passou, ele estava sozinho de novo. Pela primeira vez, pensou consigo mesmo que tinha escapado por pouco. Se aquela massa tivesse caído, até ele teria sofrido dano. Mas a luta ainda não tinha acabado. Se atacasse um por um, aquele conflito poderia durar para sempre. Era hora de usar um ataque em área. Ele queria apagar todos em um único golpe. Os arqueiros de flechas flamejantes miraram de novo. Os magos ativaram novos selos. Ele apenas olhou para eles e disse que era hora de encerrar aquela luta. Seus olhos queimaram ainda mais. Ele usaria algo mais profundo, mais perigoso. Com a devastação do luar ativa, ele rugiu com firmeza e liberou o ataque, Lua Carmesim. A Lua Carmesim cobriu completamente o campo de batalha. O corte que rasgava o ar avançou em direção a todos os guardiões na sala e apagou seus inimigos instantaneamente. Sobrou apenas destruição brilhando como brasa e ecos se extinguindo lentamente. Logo após o ataque, ele pousou no chão como alguém que venceu, mas ainda em alerta, porque neste jogo o silêncio nunca significava coisa boa. Murmurou como se dissesse acabou para si mesmo e seguiu para o corredor secreto que os guardiões protegiam com a vida. Ele precisava saber o que existia ali dentro para exigir tantos guardiões. No instante em que entrou, ergueu a cabeça. Era enorme, mas vazio. Ele se perguntou o que era aquele lugar. Parecia um templo.
A única coisa esperando por ele era um corredor que seguia para a escuridão. No começo, ele achou que algo sairia daquela porta, mas como nada apareceu, pensou que talvez tivesse que atravessar o corredor e avançou. Quando chegou diante da porta, viu um círculo mágico brilhante gravado no chão. Os símbolos pareciam um enigma, e o instinto dele dizia que havia apenas um caminho. Sem hesitar, ativou o selo. O templo reagiu na hora. Energia divina dourada explodiu do selo para cima. E na mente dele havia apenas uma pergunta: desta vez, ele conseguiria terminar o jogo? O chão se moveu e a entrada da sala do boss se abriu, e imediatamente apareceu um aviso irritante. A condição era clara: para entrar na sala do boss, era necessário um grupo de 5 jogadores. Ele franziu as sobrancelhas. Não tinha entendido. Antes mesmo de completar o pensamento, uma contagem regressiva começou. Em 5 segundos, o jogador seria morto. E naquele instante, o selo mágico envolveu como uma garra se fechando. Ele atacou o selo com fúria. Nenhuma daquelas entidades malditas tinha dito que existia uma exigência assim. Enquanto continuava atacando para tentar se libertar, ele xingava a todos eles. Mas nada acontecia. Não havia saída. E então, naquele exato momento, o jogador confiante que, segundos antes, achava que encerraria o jogo, agora estava à beira da morte. A realidade o atingiu como se um caminhão tivesse passado por cima dele. Era realmente o fim? Conforme os segundos diminuíam, seu corpo começou a desaparecer sob uma luz azul, como se virasse poeira, como se Thanos tivesse estalado os dedos. Ele soltou um último insulto. Quando a contagem chegou a 0, o selo ativou. Uma mensagem gelada e cruel apareceu diante dele. Ele tinha morrido. Mas então, novas notificações surgiram. As condições necessárias para a runa de retorno foram concluídas. O tempo estava voltando para antes da primeira rodada. Uso da runa de retorno, 100 de 100. Sem mais usos restantes, a runa seria destruída. E uma última notificação apareceu: o 100º retorno estava sendo iniciado. A noite caiu sobre a praça da cidade cheia de pessoas. Havia tensão na multidão que aguardava a contagem regressiva familiar do Ano Novo. Conforme os últimos segundos se aproximavam, o ar ficava pesado. Mas um deles não parecia nem um pouco animado. Com o capuz na cabeça e uma aura azul se espalhando ao redor, ele mantinha o rosto fechado. Quando a contagem começou, ele olhou para as próprias mãos. Ele tinha voltado para aquele dia maldito em que foi arrastado para aquele jogo desgraçado. Há pouco, ele estava na rodada final, a 20ª. Mas agora, estava de volta ao começo. Desta vez, ele terminaria o jogo. Afinal, como a runa acabou, este seria realmente seu último retorno. Ele pensou no requisito da sala do boss final. Desta vez, precisaria levar mais 4 pessoas com ele. Ao olhar os outros participantes, ele não procurava amigos, nem buscava consolo. A única coisa que importava era quem ainda seria útil quando tudo ficasse feio, porque, nesta reta final, alianças deixavam de ser algo ideal, e viravam uma ferramenta de sobrevivência. Minutos antes da contagem, as risadas de Yongmin e seus amigos rasgaram a noite fria, falavam alto sobre o futuro depois da formatura, sonhando sem parar, sem imaginar o quão frágeis aqueles sonhos estavam prestes a se tornar. Yongmin estava entre eles, mas não era um deles. Ele ficava um pouco afastado, com o rosto de quem já estava cansado de tudo. Então um dos amigos também perguntou a ele o que ele queria ser depois de se formar. Yongmin respondeu, com a mão no bolso, confiante, sorrindo: eu não te disse? Vou virar um gangster. Os amigos olharam para ele como se ele tivesse passado tempo demais no sol e perdido a cabeça. O garoto que perguntou achou que ele estava brincando. Outro lembrou que aquilo não era brincadeira, um erro, e ele podia morrer. Yongmin não se importava. A gente só vive uma vez, e ele queria viver uma vida nojenta e complicada desse jeito mesmo. Os amigos riram, repetiram o quanto ele era louco. Mas por trás daqueles sorrisos, todos ou o insultavam, ou já planejavam acabar com ele assim que se formassem. Então o mesmo garoto fez mais uma pergunta: e o que aconteceria com o dele depois da formatura? Na mente de Yongmin,
veio a imagem daquele garoto pobre, frio e triste. Então ele riu e disse que não o deixaria em paz nem depois de formado. O amigo declarou que ele era literalmente o próprio diabo. Youngmin riu de novo, zombando. Se formar não era o fim da vida, então por que ele deveria deixá-lo em paz? Ao mesmo tempo, o amigo notou um garoto no meio da multidão, bem quando começou a contagem de 5 segundos. E disse a Youngmin que o dele também estava ali. Youngmin virou para lá e confirmou, sim, ao que parecia, o cachorro também tinha vindo para a contagem regressiva. Então, ao observar com mais atenção, percebeu algo. Hoje havia uma aura diferente ao redor dele. Não parecia aquele garoto miserável e indefeso que ele conhecia. E naquele exato instante, Hyumin baixou o capuz e encarou Youngmin de volta. Youngmin se irritou na hora. Por que ele estava olhando? Como ousava? Os amigos tentaram acalmá-lo. Ao menos no ano novo, ele podia deixar o garoto em paz. Quando a contagem terminou, o ano novo começou. Só por isso, Youngmin disse que hoje o deixaria em paz, ele estava com sorte. E com um ano novo, todos agora eram oficialmente adultos. Eles se desejaram feliz ano novo. E então, uma voz ecoou. Os humanos são criaturas interessantes. Celebram o ano novo sem nem saber o que está prestes a acontecer com eles. Uma luz dourada cobriu o céu e todos ficaram confusos. Youngmin perguntou imediatamente ao amigo ao lado se ele tinha dito alguma coisa. O amigo enfatizou que não disse nada. Outro olhou para a luz dourada. De onde vinha aquela voz? E então, uma figura alada e brilhante desceu do céu. Sua presença afundou a praça em silêncio num único movimento. Ela pairou acima deles. Era linda, mas assustadora. Sua voz era cheia de desprezo, ela zombava da humanidade, dizendo que eram fracos, ignorantes e nem percebiam o quão pequenos realmente eram. Para ela, os humanos eram como macacos presos numa jaula. Enquanto a multidão congelava entre medo e fascínio, Hyumin apenas observava em silêncio. Ele já sabia o que aquela coisa era. Mesmo tendo visto aquilo 99 vezes, ele a odiava todas as vezes. Então a entidade no céu riu, satisfeita. Pelo visto, aqueles humanos lixo tinham ficado admirados com a presença dela. Como devia ser. Mas ao mesmo tempo, um pensamento mais sombrio passou por sua mente. Eles não deviam se acostumar demais. Afinal, ela não tinha intenção de se misturar com o lixo. Os olhares chocados deles davam ainda mais prazer a ela, e ela disse que estava feliz por eles conseguirem ouvi-la. Um homem apontou para ela e gritou, perguntando com raiva se aquilo era cosplay de anjo. Que besteira era aquela, descendo do céu? Quando ele a insultou, Hyumin pensou que já dava para sentir pena dele. A entidade não apagou o sorriso. Mas no segundo seguinte, respondeu sem hesitar. Uma luz vermelha acendeu nos olhos dela, e ela moveu o dedo. O corpo do homem explodiu em sangue, e o pânico engoliu a praça antes mesmo de o sangue tocar o chão. Os gritos rasgaram a multidão. No instante em que o medo se instalou, o ar ficou gelado. A entidade advertiu os sobreviventes com irritação. Eles eram apenas humanos de baixo nível, não podiam falar com alguém grandioso como ela. Colocou todos no lugar. Então disse que aqueles humanos lixo não tinham o direito de fazer perguntas e que, se não quisessem explodir como aquele homem, era melhor ficarem calados. Enquanto ela continuava a explicação, Hyumin nem se mexeu. Mesmo com o caos explodindo ao redor, ele não tirava os olhos dela. Porque sabia que aquilo não era crueldade por show, era um anúncio. E ele realmente não queria ouvir aquele anúncio de novo. A entidade abriu as asas e declarou que o jogo tinha começado. Um jogo de 20 rodadas. Aconteceria no primeiro dia de cada mês. Para participarem, as almas seriam transportadas para outra dimensão. Os humanos só precisavam fazer uma coisa: cumprir as missões dadas. Se cumprissem, receberiam recompensas e poderiam voltar ao mundo. Enquanto todos ouviam em choque e discutiam entre si, a entidade riu e acrescentou um detalhe nojento.
Eles podiam pensar o quanto quisessem. Então, se completarmos as missões, vamos ser poupados. Mas isso não existia. Mesmo que completassem, nem todos continuariam vivos. Porque, em cada missão, apenas metade dos participantes poderia ter sucesso. O restante não seria poupado. Então, pela primeira vez, ela disse que eles podiam relaxar um pouco. Enquanto a voz ecoava, explicou que apenas pessoas entre 15 e 29 anos foram escolhidas. Os mais velhos ficaram felizes por escaparem, enquanto os jovens perderam o chão. E, claro, isso imediatamente virou confusão. Enquanto um dos amigos de Yongmin brigava com um homem mais velho, Yongmin mandou ele calar a boca. Ele não tinha visto o homem explodindo? O amigo claramente ainda não tinha entendido a situação. Então a entidade, ainda flutuando no céu, calculou em um segundo quantas pessoas existiam naquela faixa de idade. Ao que parecia, 1 bilhão e 800 milhões participariam. A entidade terminou de falar e sorriu para aqueles rostos desesperados. Como a explicação acabou, agora era a hora do jogo, e ela ergueu a mão, criando uma luz dourada brilhante. O jogo começou oficialmente, e num piscar de olhos todos foram separados da multidão. Quando a voz da entidade ecoou de novo, a explicação veio imediatamente. Cada um tinha sido levado para uma área isolada. Nessa área, todos preparariam sua alma, personalizariam como quisessem e seriam remodelados para as batalhas à frente. Mas só poderiam fazer essa escolha uma única vez. Depois, não haveria chance de mudar. Por isso, ela recomendou que pensassem muito bem. Outros poderiam entrar em pânico ao ouvir isso, mas Hyumin encarou com a indiferença de sempre. Afinal, ele já tinha feito aquilo inúmeras vezes. Para ele, a resposta já estava pronta. Sem hesitar, disse seu nome no jogo. Black City. Assim que a transformação começou, uma energia dourada apareceu ao redor dele, seu corpo mudou de forma conforme a identidade escolhida. Quando o processo terminou, um mundo gigantesco se estendia diante dele, um mundo intocado, esperando para ser manchado, e acima da cabeça dele estava seu nome. Exatamente como escolheu. Black City. Assim, oficialmente, sua 100ª vida no jogo começou. Ele já estava acostumado com aquele novo corpo, porque usava o mesmo desde a 12ª vida. Agora, parecia que aquele era seu corpo real. Enquanto os outros testavam suas novas formas, se surpreendiam, entravam em pânico ou exibiam vaidade, Hyumin apenas observava, ele já media a distância até os erros inevitáveis deles. Como sempre, cada um se deixou bonito e atraente. Se fossem inteligentes, saberiam que não deviam fazer isso. Porque, como no mundo real, beleza significa chamar atenção. E neste jogo, morte também significava fim na vida real. Então Hyumin esperou, como sempre, que alguém aparecesse. E, claro, no mesmo instante exato, Yongmin surgiu novamente. Os outros olhavam para ele com admiração. Ele tinha um físico forte, autoritário. Mas Hyumin não ficou impressionado. Ele riu sozinho. E claro, de novo ele se fez musculoso e grande. Um verdadeiro Jinbru. Ao mesmo tempo, a observadora celestial assistia ao caos com prazer. Pelo visto, todos tinham gostado de seus novos avatares. E as expressões cheias de medo também eram parte da diversão. Ela checou e confirmou que todos os 1 bilhão estavam ali, mas para os humanos, não parecia que havia 1 bilhão de pessoas ao lado deles. Ela chamou-os de humanos inferiores e interrompeu o próprio discurso. Começou a gritar com irritação e explicou, claro que esta não era a única dimensão existente. Em outras dimensões, outros anjos administravam as mesmas rodadas. E com essa frase, pela primeira vez, ela confirmou que era um anjo. Então ela listou as regras claramente, todos tinham uma janela de status que mostrava suas habilidades. Enquanto zombava deles por não entenderem o que aquilo significava, também deixou claro que agora eles eram peças de algo muito maior. Hyumin abriu sua própria janela sem fazer exibicionismo. Todas as estatísticas e informações apareceram na tela. O nível era 1. Força, inteligência, agilidade e sorte, tudo 3.
Mas ele ainda não tinha nenhuma habilidade, nenhuma runa, nenhum atributo extra, nenhum título. E a classe também aparecia como não escolhida. É claro que, para Hilme, que até pouco antes estava na 20ª rodada com tudo no máximo, ver aquela tela completamente vazia agora era pior do que viver 100 vezes. Então ele viu algo que nunca tinha visto em nenhuma das vidas anteriores. No painel do sistema, parecia estar escrito: "Não esqueça de se inscrever e deixar o like." Até ele ficou confuso com aquela última frase, mas entendeu todo o resto imediatamente. Enquanto isso, os outros ficaram encarando as estatísticas como se tivessem encontrado um código de trapaça. A Anja perguntou se todos tinham aberto suas janelas de status, e acrescentou que, se tivessem aberto e já tivessem jogado algo antes, agora poderiam ter uma boa noção de quão lixo eram naquele momento. Por isso, disse que, se quisessem sobreviver, precisavam ficar mais fortes. E anunciou mais uma recompensa: sobreviva às 20 rodadas e ganhe um único desejo. Então mostrou que todos receberam uma runa aleatória. E essa runa só poderia ser usada uma vez. Além disso, a runa só podia ser ativada no nível 1. Era o único item inicial que eles recebiam. Nada de espada, nada de faca, nada de arco, nada. Ela explicou que, para usar a runa, bastava segurá-la e dar o comando usar. Quando a joia vermelha brilhante caiu na palma de Hilme, seus olhos se estreitaram. Ele estava surpreso, afinal, não estava acostumado com esse tipo de coisa. Mas quando a runa se revelou, o que ele viu o deixou completamente chocado. Ele encarou a nova runa com olhos incrédulos. A Anja lançou um último olhar de cima, zombando do desespero deles. Alguns, claro, reclamavam da própria sorte. Mas a Anja disse que eles não podiam mudar aquilo. Era algo totalmente ligado à sorte de cada um, e, como as runas já tinham sido explicadas, ela iniciou a primeira rodada com indiferença. A primeira rodada era uma missão simples: todos precisariam matar 100 goblins. A missão apareceu diante de todos como se fosse apenas uma rodada de aquecimento comum. Na tela, dava para ver quantos entraram na rodada, quantos passaram e em qual dimensão estavam. Como a Anja disse, apenas metade dos participantes poderia passar. Nenhuma pessoa a mais. Ou seja, não era importante apenas se eles completavam a missão, era importante se completavam mais rápido que os outros. Eles também estavam competindo entre si para sobreviver. Na área do Hilme, havia apenas 10.286 pessoas, e metade delas, ou seja, apenas 5.143, passaria da primeira rodada. Logo depois, um goblin apareceu ali perto. Na mão, uma adaga afiada. Todos olharam para o goblin que surgiu diante deles à distância. Ficaram chocados por realmente haver um goblin na frente deles. Aquilo parecia mesmo um jogo. Era como se não fosse vida real, e sim um jogo de realidade virtual. Alguns ainda achavam que nada daquilo era real. A Anja os avisou para não se empolgarem tão cedo. Nem todos os goblins tinham nascido ainda. Então, um por um, os goblins foram teleportados para a área determinada. Em poucos instantes, o lugar estava cercado de inimigos. Com um olhar assustador, a Anja deixou tudo bem claro: 10.000 humanos contra 50.000 goblins. A batalha até a morte começava agora. Assim que a rodada começou, um goblin soltou um grito de guerra e avançou direto nos humanos. A maioria recuou em pânico, mesmo antes de os goblins chegarem perto. Mas havia alguém que não tinha nenhuma intenção de recuar. Sim. Hilme. Ele saiu do meio da multidão e foi para a frente com passos firmes. Atrás dele, todos o encaravam, incrédulos. Enquanto caminhava com as mãos no bolso, os outros se perguntavam o que aquele louco estava fazendo. Ele estava andando na direção dos monstros. De mãos no bolso. Sem nem arma. Gritaram com ele, avisaram que o goblin era perigoso, mandaram recuar. E naquele momento, um goblin correu rápido na direção dele, já tendo escolhido seu alvo. Mas, no fundo, quem tinha escolhido quem? Ninguém sabia, porque, no segundo seguinte, Hilme se moveu em silêncio, com um olhar afiado. Em campo aberto, a primeira impressão era tudo,
e Hillman tirou a medida na hora. Ele acertou um chute limpo e rápido bem no meio da cara do Goblin, como se fizesse aquilo há anos. Porque com insetos pequenos não se negocia, a gente esmaga e segue. Desde o primeiro instante, Hillman queria que os inimigos entendessem com quem estavam mexendo. Assim, não se metiam com ele, e ele não perdia tempo com bobagens. Mas claro, esse não era o único objetivo dele. Ele olhou para a anja brilhante pairando no ar, e o olhar dele ficou ainda mais duro. Para Hillman, aquilo não era só um fiscal de prova, era um espectador. E Hillman pretendia impressioná-la. O bater leve das asas era como um lembrete de que cada movimento estava sendo observado lá de cima. Hillman ajustou a postura e ajeitou a adaga na mão. Ele já tinha planejado na cabeça como esse show ia acontecer. Mal o espetáculo começou, 2 goblins rosnaram e avançaram na direção dele com armas primitivas. Mas Hillman não se assustou, nem diminuiu o ritmo. Aquela emboscada não era surpresa para ele, era quase rotina. Ele avançou na hora e, em 2 movimentos rápidos, cortou os 2 goblins. E claro, todos estavam olhando. Todo mundo pensava o quanto ele era frio, o quanto era rápido. Alguns já começavam a se perguntar quem ele era. Eles conferiram o nome no jogo e, quando viram que era Black City, gritaram que até o nome dele era tão foda quanto ele. Ao verem como Black City cortava goblins com tanta facilidade, muitos acharam que também conseguiriam fazer o mesmo. Mesmo que não fossem um Black City, afinal, goblins não eram sempre os monstros mais fracos dos jogos. Só que, antes mesmo de terminarem esse pensamento, um goblin saltou em cima de um homem. E diante de todos, rindo, enfiou a adaga no corpo dele. O homem caiu no chão sem nem entender o que aconteceu. As pessoas ao redor começaram a correr. O pânico se espalhou mais rápido que fogo. Os participantes largaram estratégia, lógica, e até uns aos outros, e saíram disparados em todas as direções, como gado assustado. Enquanto Hillman lutava contra os goblins, ele olhou para trás e lembrou daquela mesma cena se repetindo, como memórias antigas. Conforme o conflito crescia, a verdade dolorosa encaixou na cabeça de todos. Por mais que corressem, não existia saída daquele mundo. A única coisa que podiam fazer era sobreviver. Mas naquele instante, o instinto de sobrevivência atropelava a razão. As escolhas perdiam sentido, os objetivos se embaralhavam. Na primeira vida, como todos, ele também tinha cometido exatamente o mesmo erro. Só depois de morrer pela segunda vez ele entendeu, não existia saída daquela dimensão. E enquanto ele pensava nisso, uma garota correu achando que podia fugir, e bateu numa parede invisível de limite. Ela estendeu a mão, tentando entender o que a tinha parado. Porque aquilo parecia um terreno aberto, mas ainda assim, ela não conseguia passar. Só que o homem que observava aquela garota tinha problemas maiores, e aquele problema lembrava Hillman do segundo erro que todos cometiam. Como alguém que nunca tinha caçado nenhuma presa pequena ia tirar a vida de um goblin? Esse era o medo que qualquer um que quisesse sobreviver precisava superar imediatamente, porque neste jogo, não havia espaço para hesitação. Ou você é o caçador, ou você é a caça. Misericórdia era algo que não existia ali. Enquanto isso, a anja observava a batalha na própria região, a fuga, o medo e a luta desesperada por sobrevivência, e estava se divertindo muito. Sim, os goblins podiam ser pequenos, até menores que humanos. Mas em bando, as pessoas quase não tinham chance. Principalmente se todos estivessem armados com adagas. Mas havia alguém, estranhamente diferente. A anja virou o rosto na direção dele. Quando os olhos da anja o encontraram no meio da multidão, Hillman estava derrubando mais um goblin. A anja queria saber como ele conseguia enfrentar tantos goblins sem nenhuma vez demonstrar medo, hesitar ou gritar. Ela abriu o painel e conferiu o nome. Black City. E para completar a missão dos 100 goblins, ele precisava matar apenas mais 30. A curiosidade aumentou tanto que a anja xingou o sistema com raiva. Por quê? Por causa daquele sistema idiota, a única coisa que ela conseguia ver sobre o humano era o nome no jogo e o progresso da missão.
Um segundo depois, como se nada tivesse acontecido, ela voltou a sorrir. Mesmo tendo que explicar tudo para aqueles humanos lixo, ela pensou que às vezes observar alguns deles podia ser divertido. Ao mesmo tempo, Hillman matou mais um Goblin, e janelas de notificação começaram a aparecer uma atrás da outra. Você matou um Goblin. Mais 4% de experiência. Mais 10 de ouro. Você subiu de nível. Goblins restantes para completar a missão. 25. Assim que viu as notificações, ele percebeu 5 goblins correndo na direção dele pela direita, e recebeu os 5 com prazer. Num piscar de olhos, como uma lâmina de luz, ele os alinhou. Apagou 4 em segundos, um por um, e girou a adaga do Goblin como se tivesse usado adagas a vida inteira. O quinto e último Goblin congelou no lugar. Então até monstros podiam sentir medo. E, sinceramente, qualquer um sentiria o mesmo no lugar daquele Goblin. Mas no manual do Black City não existia a palavra pena. Com a mesma velocidade, ele avançou, derrubou o Goblin e cravou a adaga. Depois ergueu a cabeça e olhou para os Goblins ao redor. O rosto dele estava manchado, o olhar brilhava vermelho, e ele perguntou aos Goblins mais distantes: "Por que vocês ainda estão aí parados?" Com a adaga ainda mais suja e o líquido escorrendo para o chão, os Goblins ao longe hesitaram. Eles eram Goblins, mas até eles não tinham coragem de se aproximar depois de ver o que ele fez com os outros. Vendo os Goblins tremendo no lugar, ele decidiu abrir a janela de status. Ele já tinha disparado até o nível 4. Os atributos ainda eram os mesmos, mas agora ele tinha 6 pontos para distribuir como quisesse. Sem pensar, colocou todos em agilidade. Afinal, agilidade não influenciava só a esquiva, influenciava também a velocidade de movimento. Para o começo do jogo, não existia atributo mais importante do que esse. Enquanto os Goblins próximos tentavam se aproximar silenciosamente, ele ainda estava perdido nos próprios pensamentos. Subir tão rápido já era mais do que suficiente para chamar a atenção da Anja. Agora era a hora do grande finale. Ele arremessou a adaga nos Goblins, e com um olhar gelado, perguntou se eles iam atacar ou não. Como eles ainda não se mexiam, Hillman decidiu agir. Com seus 9 de agilidade, antes mesmo de os Goblins virarem a cabeça, ele deslizou no meio deles, pegou de volta a adaga que tinha arremessado e, num piscar de olhos, apagou o Goblin que estava mais atrás. Quando os Goblins perceberam que ele tinha aparecido atrás deles, tentaram atacar. Mas já era tarde. Com um único golpe de adaga, Hillman partiu todos ao meio de uma vez. E as notificações caíram como uma enxurrada. Experiência, ouro, subida de nível. Mas o mais importante, missão de matar Goblins concluída. 100%. Você concluiu a missão da primeira rodada. Uma luz dourada brilhou sob os pés dele, envolvendo Black City subindo. Ele estava sozinho no meio do campo de batalha. Ele achou a primeira rodada ridiculamente fácil. Claro, ele tinha caçado os Goblins sem piedade justamente para chamar a atenção da Anja. Mas aquela caçada sem fim tinha outro motivo. Então, novas notificações surgiram na frente dele. Parabéns! Você ficou em primeiro lugar no mundo e na sua região ao completar a missão. Nas duas classificações, havia apenas um nome. Black City. Tempo de conclusão, 10 minutos e 21 segundos. E Hillman sorriu e terminou a frase que tinha deixado pela metade. Desde o começo, o objetivo real era tomar o primeiro lugar. Porque quanto mais rápido você completa uma missão, mais valiosas são as recompensas. Os 3 primeiros recebiam prêmios especiais, e claro, o primeiro lugar era o melhor. E não era só isso. Os prêmios do top 3 eram dados tanto no ranking mundial quanto no ranking regional. Ou seja, não era um prêmio, eram 2. E enquanto ele pensava nisso, chegou a notificação do primeiro prêmio. A recompensa por ser o número 1 na região, um cupom de seleção de arma rara, nível mais baixo. E a recompensa por ser o número 1 no mundo, uma caixa especial de seleção de presente. Sem hesitar, ele abriu o inventário e usou o cupom de seleção de armas raras. Entre as opções, ele escolheu um estileto,
Porque queria velocidade e precisão, não força bruta. As características da arma apareceram diante dele como se uma promessa finalmente estivesse sendo cumprida. Na descrição, era apresentada como a melhor adaga que um iniciante poderia ter. Ele jogou no chão a velha e medíocre adaga de Goblin sem nem pensar duas vezes, e decidiu guardar o outro prêmio para depois, fechando a tela. E claro, ele fazia tudo isso bem no meio do campo de batalha, enquanto os outros lutavam desesperados pela própria vida. Com medo. Então algo estranho chamou a atenção dele na tela de status, um título oculto. O último a retornar. O significado bateu mais forte do que as palavras. Um título novo que ele nunca tinha visto nas 99 tentativas anteriores. E ele lembrou como tinha conseguido aquilo. Antes de começar a primeira rodada, como qualquer jogador nível 1, ele tirou do inventário um fragmento de runa aleatório e usou. Então o sistema anunciou que ele tinha obtido um resultado raro, a runa de retorno. Mas o processo falhou, porque o sistema detectou que na alma dele já existiam fragmentos daquela mesma runa. Hillman não se surpreendeu. Se funcionasse, significaria retorno infinito. Mas então surgiu outra notificação, o sistema confirmou que aquele era o 100º retorno dele. Por isso, ele desbloqueou o título O Último a Retornar. Diferente das 99 vezes anteriores, pela primeira vez algo realmente o surpreendeu. Neste jogo, títulos não eram só cosméticos. Alguns vinham com efeitos. E, como tudo, quanto mais raro o título, melhor o efeito. O Último a Retornar era um desses. A explicação apareceu na janela: efeito, após a morte, permanecer em forma espiritual por mais 1 minuto. Em seguida, renascer com vida cheia em qualquer ponto de ressuscitação escolhido. Claro, era de uso único. Ainda assim, era um efeito absurdo. Como se na 100ª vida ele tivesse ganhado mais uma chance. Mas desta vez, sem voltar para o começo. Afinal, só a classe de sacerdote tinha um verdadeiro poder de ressuscitar. Eles podiam reviver com uma habilidade, mas apenas com 30% de vida. Hillman olhou de novo para as notificações e sorriu. Ele sabia o quão perfeito aquilo era. Achando que não havia motivo para todo mundo ver essa habilidade, ele ocultou o efeito. Enquanto esperava os outros terminarem a missão, ele já estava entediado. Por um instante, ficou curioso para saber o que Youngman estava fazendo, e justamente naquele momento, viu ele ali perto. Então ele sorriu, pensando que, pelo visto, desta vez o cara também ia sobreviver. Logo depois, luzes douradas deslumbrantes continuaram descendo. Aos poucos, mais pessoas estavam concluindo a primeira missão. Enquanto os brilhos engoliam o campo, a Anja olhava de cima como se estivesse assistindo a um show divertido. Já estava começando a achar a luta deles entediante. O número de pessoas estava se aproximando do número de goblins restantes. Ela pediu desculpas e perguntou se eles queriam que aquilo ficasse mais divertido. Então corpos começaram a desaparecer no meio da batalha. Antes que as pessoas entendessem o que estava acontecendo, um novo enxame de goblins surgiu diante delas. Todos ficaram paralisados. Com um sorriso insano, como se estivesse fazendo um favor, a Anja anunciou que estava presenteando aqueles humanos com mais 50.000 goblins, de graça. Os novos goblins caíram em cima de quem ainda não tinha concluído a missão. Era tanta coisa que quem queria fugir e se esconder ficou sem opção. Conforme o tempo passava e a batalha continuava sob o olhar da Anja, a barra de missão era atualizada. O número de pessoas que concluíam crescia cada vez mais, mas o número de humanos caía na mesma velocidade. E quem já tinha concluído a missão ficava preso na luz dourada, obrigado a assistir ao massacre de pessoas queridas. Hillman, no meio de tudo, continuava apenas esperando o fim da primeira rodada. Quando a barra de progresso passou mais um limite, o céu se encheu de luz de novo e os goblins desapareceram num instante. O número de pessoas que completaram a missão na região tinha alcançado o máximo permitido. Enquanto os humanos olhavam ao redor tentando entender o que aconteceu com os goblins, a Anja falou novamente. Com um tom calmo, disse: agora, metade passou. Assim,
A primeira rodada chegou ao fim. Curiosamente, ela pediu desculpas aos que restaram. Normalmente, ela só humilhava. E logo o motivo ficou claro. O único motivo do desculpa era que agora ela precisava pagá-los. Era a regra do jogo. Todos que não completaram a missão começaram a desaparecer lentamente, como poeira sendo apagada da realidade. E quem sobreviveu e completou a missão assistia, horrorizado, amigos, família e conhecidos sumirem diante dos próprios olhos. A Anja ficou surpresa com aquilo. Ela esperava que eles estivessem felizes por terem sobrevivido, não tristes. Era óbvio que ela não entendia emoções humanas e não tinha nenhuma empatia. Ela não se importou mais com isso e ainda assim os parabenizou por passarem na primeira rodada. Disse que esperava uma performance melhor na próxima, e que agora eles poderiam voltar. Mas antes de irem embora, era hora de olhar o ranking. Então ela chamou o placar. Agora, o ranking mostrava o segundo e o terceiro lugar mundial e regional. Black City tinha aberto quase 6 minutos de vantagem sobre o rival mais próximo, o jogador em segundo no mundo, chamado Stupid Idiots. Na região dele, o perseguidor mais próximo tinha terminado em 23 minutos e 55 segundos. O sistema confirmou imediatamente que Black City era o número 1 do mundo. Destacou o feito e exibiu as recompensas já entregues. Além disso, ele ainda receberia mais 1000 de ouro na conta. A recompensa parecia um parabéns atrasado. Hyumin mal reagiu. Ao redor, as pessoas o encaravam com admiração, mas também com distância. Elas sentiam um abismo entre eles. Naquele instante, a Anja se surpreendeu por o primeiro do mundo ser da própria região. Com um sorriso polido e uma voz lisa, ela o elogiou. Aquilo a deixou feliz, e ela ordenou que Black City dissesse o nome e falasse com ela. Black City apenas respondeu, "Sou eu." Sorrindo, a Anja perguntou como ele era tão forte. Ela estava prestes a perguntar se ele tinha conseguido uma runa especial antes da missão, mas ela pensou um insulto e percebeu que deixou algo escapar, então se calou. Pela primeira vez, uma expressão de preocupação apareceu no rosto da Anja que sempre ria e zombava. Hyumin apenas olhou para cima e falou como se estivesse tirando sarro dela. "O que foi? Você não consegue ver minhas runas na janela de notificação?" A Anja cambaleou por um instante. Como alguém tentando encobrir a mentira, ela confirmou com calma que sabia quais runas ele tinha. Afinal, ela era um anjo. Uma entidade divina e grandiosa. Ela sabia tudo. Ela só tinha perguntado por perguntar. Hyumin, sabendo que era tudo mentira, sorriu. E fez como se fosse deixar pra lá. Então fez uma pergunta que a Anja não esperava. E naquele momento, a expressão dela mudou. Ele pediu um favor. A Anja ficou curiosa. Que tipo de favor? Hyumin ficou firme no lugar e, com uma voz calma, fez um pedido que ninguém ousaria fazer. As recompensas de primeiro lugar eram bem ruins, ele queria uma recompensa melhor. A frase caiu como um tapa. Quem estava assistindo ficou sem reação. Como ele ousava pedir isso a um anjo tão aterrador? O rosto da Anja mudou completamente. A surpresa virou raiva. Ela olhou para Hyumin como se dissesse, "Quem você pensa que é?" O ar ao redor mudou de vez. Por um momento, parecia que ela estava pronta para pagar Hyumin só para dar uma lição. Mesmo assim, ela perguntou o que ele tinha dito, como se não tivesse ouvido. Hyumin cruzou os braços, totalmente tranquilo, e repetiu. Ele queria uma recompensa melhor. E o silêncio dominou tudo. Mas por trás daquele silêncio, a Anja parecia ter deixado de ser anjo e virado um demônio. Por dentro, ela despejava insultos contra aquele lixo humano e se perguntava se ele realmente tinha cara de pau para exigir alguma coisa. Ela admitiu que estava observando Hyumin desde o começo e achou que, só por ter matado alguns goblins, ele estava se achando demais. Ela ia erguer a mão e usar a habilidade de autoridade para explodi-lo, mas lembrou que já tinha usado isso num homem que gritou na praça. Por isso, agora ela não podia nem matar aquela sujeira, nem tocar nele. Então o observador hesitou, e uma ideia surgiu.
Um sorriso astuto apareceu no rosto dela. Mudando de tática, ela desceu e começou a responder. Hyomin queria uma recompensa melhor, e normalmente ela recusaria isso na hora. Mas desta vez, ela disse que iria pensar, e sugeriu conversar em particular sobre o pedido. Os jogadores que observavam de longe ficaram chocados, eles nunca tinham imaginado que dava para negociar com anjos. Hyomin aceitou na hora e, quando o campo amarelo desapareceu, ele começou a seguir a anja com as mãos no bolso. Os que ficaram para trás ferviam de inveja. Todo mundo pensava, será que eu também consigo negociar? Ao passar pelos outros, Black City lançou um olhar de lado. Hyungmin percebeu imediatamente. Mas havia uma coisa que ele não sabia. Por que Black City estava olhando para ele? Hyungmin continuou seguindo a anja e sorriu de leve. Enquanto caminhavam pela floresta, Hyungmin parecia relaxado, quase indiferente. Quando Hyungmin começou a aumentar a distância, a anja ficou inquieta e reclamou. Por que você está se afastando? Ela o advertiu para ficar perto. Mas por trás dos olhos dela, pensamentos mais sombrios ferviam. Ela pensava em como os humanos eram idiotas. E tão gananciosos quanto idiotas. E continuou. Como ela poderia mudar a recompensa de alguém se nem ela escolhia as recompensas? A ousadia de Hyungmin em exigir algo melhor sem permissão fazia a raiva dela subir. Ele era só um humano lixo, devia ficar satisfeito e feliz com qualquer migalha recebida. Ela queria dar uma lição nele, por ser ganancioso. Para matar Hyungmin, bastava levá-lo para fora dos limites. Então ela pagaria o humano ali mesmo. Claro, matar um jogador por motivos pessoais provavelmente causaria problemas. Especialmente com os de cima. Por isso, ela precisava garantir que não haveria testemunhas. Uma última vez, aquele sorriso doentio tomou o rosto dela, como se ela não conseguisse mais segurar. Ela o insultou por dentro de novo, chamando de humano idiota. Tudo o que ela precisava fazer era ficar calado e aceitar o lugar dele. No instante em que cruzaram o limite, a anja olhou para trás, e com um sorriso sincero, perguntou: Você queria uma recompensa, não queria? Que tipo de recompensa você quer? Mas antes mesmo de terminar a frase, ela percebeu o punho vindo no rosto. Hyungmin atacou sem aviso, e aquele soco acertou a cara dela com força suficiente para encerrar qualquer conversa para sempre. A anja voou para trás com o impacto, encarando Hyungmin em choque, como se não entendesse o que tinha acabado de acontecer. Ela caiu no chão gritando de dor. Sangue de anjo, amarelo e brilhante, escorria da boca dela, e ela ainda não tinha processado o choque. Como um humano podia bater nela? Com ódio nos olhos, ela virou para se levantar, xingando, mas quando virou, Hyungmin tinha sumido. Na verdade, não tinha sumido coisa nenhuma. Ele estava atrás dela. Hyungmin segurou a asa da anja. Com uma mão na asa e a outra no ombro, a anja começou a gritar, mandando ele parar e perguntando o que ele estava planejando. Mas Hyungmin não parou. Com uma expressão como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo, ele arrancou a asa da anja, como quem depena um frango. E ainda mandou ela parar de agir como um bebê chorão. Como se a criatura à frente dele nem fosse um anjo. Com a anja no chão, Hyungmin pegou a outra asa e pressionou ainda mais. Enquanto puxava, disse que ela não tinha mais para onde fugir. Hyungmin perguntou como ela estava se sentindo. Doía, não doía? A anja confirmou na hora, dizendo que sim. Hyungmin zombou dela. Disse que, se ela tivesse esperado mais 5 minutos e continuado andando, ela mesma ia fazer essa pergunta para Hyungmin. E ainda disse que ela ia rir, soltando aquelas risadinhas idiotas. A anja explodiu, perguntou se ele tinha enlouquecido. Hyungmin a cortou imediatamente. Ele sabia que ela ia tentar matá-lo com a adaga escondida nas asas. Ela nem conseguiu responder. Tentou negar. Mas Hyungmin a calou como se tivesse jurado interromper cada palavra dela. Disse que ela não precisava desperdiçar o fôlego. E então, rindo, destacou o nome da anja. Biriel. Disse que só de olhar para a cara dela já sabia que ela planejava matar. Biriel ficou tão chocada por um humano saber o nome dela que,
Por um instante, até esqueceu a dor. Mas não conseguia entender como ele sabia. Hillman disse que ela não precisava saber como. E mesmo que soubesse, não mudaria nada, enquanto tirava a adaga do inventário. Biriel perguntou, em pânico, o que ele pretendia fazer com aquela adaga. Hillman, ainda com o mesmo tom normal, perguntou se ela era realmente tão burra assim. Ela ainda não tinha entendido o que estava acontecendo? Biriel levantou o dedo, fazendo aquele gesto de estalo fatal, e o ameaçou. Num estalar de dedos, poderia acabar com a vida de Hillman. A resposta de Hillman foi só rir. Ele sabia que Biriel não podia mais matar ninguém. A raiva da anja cresceu. Ela gritou que aquilo não ia ficar assim e que os amigos dela se vingariam. Hillman não deu a mínima. Que amigos? Anjos eram egoístas. Não se importavam com o que acontecia com os outros. Nem ligariam se Biriel morresse ou não. Enquanto Biriel ainda tentava negar, repetindo que isso não era verdade, Hillman já estava cansado do choro. Já tinha passado da hora de acabar com aquilo. Num último esforço, Biriel tentou mentir. Disse que, se Hillman tirasse a vida dela, Hillman não poderia voltar para casa. Mas Hillman sabia que, assim que a rodada terminava, o sistema mandava todo mundo de volta de qualquer jeito. Biriel não conseguia entender como ele sabia disso. Por fim, Biriel ofereceu dar todo tipo de informação. Mas a oferta foi recusada rapidamente. Se Hillman precisasse de informação, ele conseguiria de Biriel de outro jeito. Biriel ouviu com choque e medo estampados no rosto. E Hillman continuou. Lembrou Biriel de que a própria espécie dela era só um peão num enorme tabuleiro de xadrez, e que o único papel delas era explicar e observar pelo sistema. Biriel tentava entender como um humano que tinha acabado de entrar no jogo sabia de tudo isso. E então, Hillman não quis mais falar. Ele avançou rápido, cravou a adaga em Biriel, e sangue amarelo começou a escorrer do corpo da anja. Sem força para impedir o golpe final, Biriel desabou completamente no chão. Hillman ficou de pé sobre ela, vitorioso, e o campo de batalha mergulhou em silêncio. Então um anúncio caiu do céu. Um anjo foi derrotado. E o sistema continuou. Pela primeira vez na história, um humano tinha matado um anjo. O mundo estando pronto ou não, um novo título foi desbloqueado. O primeiro a matar um anjo. A recompensa veio na hora. Sangue de anjo e runa do massacre. Sem nem perguntar se ele queria, a runa foi gravada no corpo dele, a força invadiu por dentro e ainda mais recompensas vieram, como se o sistema estivesse aplaudindo aquele desafio. O efeito do título, o primeiro a matar um anjo era dano dobrado contra seres divinos. Que beleza! Já no primeiro episódio, nosso cara virou apelão. A runa do massacre faria com que, a cada vez que ele matasse algo, todos os atributos aumentassem 1%, até dobrarem. Hillman ria imaginando a reação de outros anjos se soubessem desse título. Mas o maior motivo de ele ter acabado com Biriel era o sangue de anjo. Quando usado acima do nível 10, o sangue de anjo podia transformar a classe dele em ceifador. E esse item só era dado para o primeiro que matasse um anjo. Não havia chance de mais ninguém ter isso. Afinal, todos os jogadores escolheriam uma classe no nível 10. Existiam 30 classes no total, e trocar de classe era simples. Normalmente, para trocar de classe, bastava um item, e esses itens podiam ser obtidos completando missões fáceis. Claro, com exceções. Por exemplo, a classe de ceifador. Essa só podia ser desbloqueada por caminhos especiais, e essas classes especiais eram mais fortes do que as classes comuns. Com tudo pronto, era hora de abrir a caixa de recompensa do primeiro lugar mundial. Ele abriu o inventário e abriu a caixa. 3 opções apareceram. O mais importante agora era chegar rápido ao nível 10. Então, sem pensar demais, ele escolheu o bônus de 3 vezes mais experiência na segunda rodada. Olhando para o corpo de Biriel se dissolvendo no chão, ele pensou que agora estava na última vida, sem mais chances. De qualquer forma, ele precisava ficar mais forte.
sem parar, e assim, o sistema anunciou o fim da primeira rodada. Número de sobreviventes no mundo inteiro após a primeira rodada, 900 milhões. Na região do Black City, apenas 5.143. A alma dele voltaria novamente em 1º de fevereiro, para a própria região, para a segunda rodada. O sistema o parabenizou por ter sobrevivido e disse que o veria de novo na segunda rodada. Quando Yongmin acordou, puxou o ar com força. Então olhou ao redor, confuso, como um homem que tivesse sido arrancado de um pesadelo e jogado de volta direto na realidade. Ele tinha cochilado durante o evento do sino de Ano Novo no centro da cidade. Mas o que ele tinha acabado de vivenciar não parecia um sonho comum. Tinha sido vívido demais, estruturado demais, cruel demais. E, pelas reações ao redor, ele não era o único que sentia isso. Pessoas por toda a praça estavam despertando, gemendo enquanto levavam as mãos à cabeça e reclamavam de dor no corpo. No começo, parecia apenas uma multidão se recuperando de algum tipo de apagão em massa. Mas então as conversas começaram, e a atmosfera mudou quase instantaneamente. Todo mundo tinha visto a mesma coisa. Todo mundo tinha passado pelo mesmo suposto sonho. Foi nesse momento que o pânico começou a se infiltrar, porque pesadelos compartilhados já seriam ruins o bastante, mas este vinha com regras, morte e uma missão. Enquanto trocavam fragmentos do que tinham visto, cada vez mais pessoas começaram a perceber a mesma verdade aterrorizante. Aquilo não tinha sido uma alucinação, não tinha sido histeria coletiva. Tinha sido real. Alguns até começaram a se perguntar, metade com medo e metade em negação, se seriam arrastados de volta para aquele outro mundo no 1º dia de fevereiro. E então Yongmin notou algo ainda pior. Nem todo mundo estava acordando. O amigo de Yongmin, Taeshik, ainda jazia imóvel no chão. O grupo congelou quando o valentão perguntou por que o amigo dele não estava acordando. Um arrepio percorreu todos eles quando um deles chamou o nome do amigo, esperando qualquer tipo de resposta. Mas quando o rosto de Taeshik finalmente ficou totalmente visível, ele já estava pálido. Não havia confusão naquela expressão, nem qualquer resquício de sono. Era a quietude inconfundível da morte. Os outros imediatamente tentaram rejeitar o que estavam vendo, porque a negação sempre chega primeiro quando a realidade é feia demais para ser aceita. Mas um deles verificou o pulso e, um segundo depois, a verdade caiu como um martelo. Taeshik não tinha pulsação. Yongmin ficou ali em choque, incapaz de processar aquilo. Um dos amigos pensou que talvez Taeshik tivesse falhado naquela missão dos goblins e nunca conseguido voltar. Então o careca do grupo observou lentamente os arredores e percebeu mais corpos que não tinham se movido nem um pouco. Um após o outro, o padrão foi se revelando. Todo mundo que ainda estava caído ali estava morto. O medo se espalhou entre os sobreviventes quando perceberam que apenas metade deles tinha conseguido passar pelo ataque. Assim, de uma hora para outra, a praça da cidade deixou de parecer um encontro público e começou a parecer uma vala comum com iluminação melhor. Suor surgiu no rosto de Yongmin enquanto ele tentava aceitar o que aquilo significava. O mundo tinha mudado em uma única noite, e tinha mudado sem pedir permissão a ninguém. Não importava quem tinha sido rico, pobre, admirado, ignorado, bem-sucedido ou miserável antes. Nada disso significava mais nada. O jogo tinha apagado essas diferenças com uma eficiência aterrorizante. Num mundo assim, reclamar que a vida era injusta de repente parecia quase nostálgico. Tentando impedir que o grupo se despedaçasse de vez, Yongmin disse aos amigos para se acalmarem. Afinal, a única tarefa real deles agora era sobreviver a cada missão. Ele raciocinou que, já que todos tinham passado pela mesma coisa, não fazia sentido desmoronar por causa disso. Não era exatamente reconfortante, e a forma como ele falou também não ajudou. Os amigos olharam para ele como se ele já tivesse enlouquecido. O homem careca soltou um suspiro cansado e disse que Yongmin só parecia tão pouco abalado porque toda essa situação aparentemente combinava com ele. Aos olhos dele, Yongmin basicamente estava vivendo a fantasia de virar um marginal.
Mas Yongmin mal prestou atenção. A mente dele já estava em outro lugar. Ele vasculhava a multidão em busca de uma pessoa específica, o garoto que ele considerava um fracote, alguém que ele tinha certeza de ter visto por perto antes de tudo acontecer. Agora seu garoto de recados pessoal não estava em lugar nenhum. Isso levou Yongmin a supor que Hyumin tinha morrido durante a missão dos Goblins, e esse pensamento trouxe um pequeno sorriso ao seu rosto. Na cabeça dele, era o mais natural. Alguém tão fraco jamais deveria ter sobrevivido lutando contra 100 goblins em primeiro lugar. Então sua atenção mudou quando ele viu um homem por perto carregando um equipamento estranho no ombro. A roupa parecia bizarra, quase saída de um jogo, e fez Yongmin se perguntar de onde o homem tinha tirado aquilo e por que estava vestido como se tivesse saído de uma loja de RPG que sobreviveu ao apocalipse. Foi então que uma ideia perigosa cruzou sua mente. Yongmin engoliu em seco e tentou invocar a janela de status. Para seu espanto, ela apareceu. A tela translúcida surgiu diante dele exatamente como tinha acontecido dentro do jogo. E, no momento em que Yongmin confirmou que aquilo era real, o ritmo do seu coração mudou. Ele viu que tinha alcançado nível 5 e que todos os seus pontos de atributo tinham sido colocados em força. Era absurdo demais para acreditar. Então os amigos ouviram o que ele estava murmurando, tentaram fazer o mesmo e reagiram imediatamente com a mesma expressão atônita. Ao redor deles, os jogadores sobreviventes começavam a entender a mesma coisa ao mesmo tempo. O impossível não tinha ficado para trás naquele outro mundo. Tinha voltado para casa com eles. Para testar, Yongmin pegou uma pedra do chão e fechou o punho. A pedra se desfez em pó. Simples assim. A sensação era intoxicante. O poder bruto correndo por seu corpo parecia empolgante, surreal, quase onírico. Mas esse deslumbramento rapidamente começou a se transformar em algo mais feio. Seu fascínio deu lugar à superioridade. Aquilo não era apenas força, era prova de que ele já não era mais comum, e Yongmin gostou dessa percepção muito mais do que deveria. Em voz baixa, murmurou que aquilo era incrível, e o sorriso no rosto deixava claro que ele já estava se adaptando às novas regras com um entusiasmo suspeito. Enquanto isso, o resto da Coreia mergulhava em confusão. Os veículos de notícia rapidamente passaram a divulgar relatos de mais de 10.000 civis desabando ao mesmo tempo. Imagens em vídeo se espalharam pela internet como fogo em palha seca, especialmente os trechos que mostravam o ser angelical aparecendo na cidade. A gravação também capturou o momento horrível em que a cabeça de um homem explodiu sem aviso, o tipo de cena que normalmente viria acompanhada de um aviso de montagem e uma miniatura borrada. Só que, desta vez, era real. No mesmo vídeo, a anja foi vista abrindo os braços para as pessoas. Logo depois, essas pessoas pareciam adormecer no mesmo instante. Relatórios da polícia logo registraram que a maioria dos indivíduos que desabaram tinha entre 15 e 29 anos. E a Coreia não era o único lugar afetado. O mesmo fenômeno tinha acontecido no mundo todo. As redes sociais se transformaram num campo de batalha de pânico, teorias da conspiração, negação e perguntas desesperadas. Aqueles que não tinham sido levados para o jogo não faziam ideia do que estavam vendo. Alguns insistiam que os vídeos tinham que ser falsos, só mais uma peça elaborada de computação gráfica, mas havia uma pessoa que sabia exatamente o quão real tudo aquilo era. Hyumin entendia que aquilo tinha sido apenas o primeiro passo. Ele sabia que mais missões estavam vindo, sabia que a morte deixaria de ser chocante muito em breve e passaria a ser rotina. Em uma única noite, 11% da população tinha morrido, e aquilo era apenas o movimento de abertura. Enquanto caminhava para casa, ele entendia que o verdadeiro perigo não tinha sido a primeira missão. O verdadeiro perigo viria depois. Os sobreviventes agora tinham se tornado jogadores, e governos do mundo inteiro corriam para identificar a causa do que tinha acontecido. Pior ainda, os jogadores tinham trazido suas habilidades do jogo para a realidade. Por enquanto, nenhum deles tinha ficado forte o suficiente para quebrar completamente o equilíbrio do mundo, mas, com tempo suficiente, alguns conseguiriam.
Alguns se tornariam seres além do alcance da lei comum, da força militar ou da razão. Nenhuma arma convencional seria suficiente para deter uma pessoa que tivesse se tornado uma arma. E, se as coisas continuassem como tinham sido nas linhas do tempo anteriores, a Terra não sobreviveria além do 20º ciclo. Foi por isso que Hyumin já tinha se decidido. Ele controlaria todos os jogadores se fosse preciso, e faria isso com força esmagadora. Quando chegou à sua 99ª tentativa, ele já tinha acumulado poder suficiente para dominar quase qualquer um. Mas só poder não resolvia tudo. Em cada falha, ele tinha cometido o mesmo erro. Tinha lutado sozinho. O desafio final não podia ser concluído sozinho, por mais apelão que alguém fosse. Exigia pelo menos mais 4 jogadores. Aliados de verdade. E ele já tinha em mente alguns nomes promissores para recrutar para sua equipe. Mas ainda não era a hora certa. Ele esperaria para agir e cuidaria primeiro de algo mais importante. Com os pensamentos organizados, Hyumin voltou para o prédio onde morava e destrancou a porta do seu apartamento. No momento em que entrou, a primeira coisa que notou foi um copo vazio de lamen sobre a mesa. Ele balançou a cabeça e murmurou para si mesmo, irritado, que o moleque tinha comido porcaria nada saudável de novo. Então foi até outro quarto e abriu a porta em silêncio. Lá dentro, um garoto dormia tranquilamente. A semelhança entre os dois era óbvia. Tinham os mesmos traços, o mesmo sangue, embora os penteados fossem diferentes o bastante para não parecerem cópias espelhadas. Vê-lo ali, dormindo e vivo, fez Hyumin sorrir de leve. Depois de tudo que ele tinha suportado ao longo de tantas linhas do tempo repetidas, aquela visão simples lhe trouxe mais alívio do que qualquer tela de vitória jamais tinha trazido. O garoto adormecido era Hyuvon, o irmão mais novo de Hyumin, que estava prestes a começar o 3º ano do ensino fundamental 2º. A família deles já tinha sido comum, mas depois que os pais morreram num acidente de carro, aquela vida desapareceu. Desde então, os dois irmãos só tinham um ao outro. Hyumin foi forçado a se tornar guardião, provedor e irmão mais velho ao mesmo tempo, enquanto ainda tentava sobreviver à própria juventude. Olhando para Hyuvon agora, nosso protagonista notou hematomas e bandagens no corpo do irmão, coisas que ele não conseguiu realmente enxergar antes da regressão. Esse fracasso ainda o assombrava. Então, desta vez, ele acendeu a luz e o acordou com cuidado. Hyuvon piscou ao acordar e olhou o celular, apenas para ver que ainda era cedo de manhã. Ele imediatamente tentou se enfiar de volta sob as cobertas, mas Hyumin não tinha o menor interesse em negociar com o sono. Puxou o cobertor e disse que eles não tinham tempo. Prometeu explicar tudo no caminho, mas deixou claro que precisavam sair agora. Mas Hyuvon ainda estava sonolento e preguiçoso. Queria saber para onde eles sequer estavam indo naquela hora. Não queria ver o nascer do sol se era isso que o irmão tinha planejado. Mas Hyumin o interrompeu e mandou que ele escutasse. Só isso já bastou para deixar Hyuvon desconfortável. Nosso protagonista explicou que o mundo estava em completo caos naquele momento. E definitivamente não era hora de dormir. Hyuvon sabia que o irmão tinha saído para assistir às comemorações de Ano Novo na cidade, então naturalmente perguntou se alguma coisa tinha acontecido. Hyumin disse para ele sair primeiro. Pouco depois, os dois já estavam caminhando juntos pela rua. Hyuvon continuava lançando olhares para o irmão, ficando mais inquieto a cada passo. Era raro ver Hyumin tão sério, e nada naquela manhã parecia normal. Quebrando o silêncio, Hyumin perguntou se o irmãozinho realmente não entendia o que estava acontecendo no mundo. Essa resposta só deixou Hyuvon ainda mais ansioso. Ele perguntou se alguma coisa tinha acontecido enquanto dormia e, em vez de responder diretamente, Hyumin disse para ele checar os assuntos mais comentados no celular. Hyuvon fez isso e, em segundos, viu artigo após artigo descrevendo pessoas sendo levadas para outro mundo por uma figura angelical misteriosa. Hyumin o corrigiu imediatamente. Não eram os corpos delas que tinham sido levados. Eram suas almas. Esse detalhe, de algum jeito, tornava tudo ainda pior.
Hilvon ficou em choque ao descobrir que Hilmin estava entre os que tinham sido levados. Ficou ainda mais chocado quando soube que o irmão tinha sobrevivido matando 100 goblins. Ele imediatamente começou a perguntar se Hilmin estava bem, mas Hilmin o interrompeu e disse para ele não se preocupar. A voz de Hilvon se elevou enquanto insistia que era claro que se preocuparia. Desde que os pais deles morreram, o irmão tinha sido a única família que lhe restava. Hilmin tinha carregado os dois através do luto, da pobreza e da própria vida. Para Hilvon, o irmão mais velho sempre tinha sido forte. Mas matar 100 goblins não combinava com o irmão que ele achava que conhecia. Percebendo essa incredulidade, Hilmin explicou que o jogo tinha um sistema de atributos que ampliava as capacidades físicas de uma pessoa. Era assim que ele tinha conseguido o poder para completar a missão. Ele acrescentou que Hilvon entenderia melhor assim que visse o que os jogadores realmente eram capazes de fazer. Mesmo assim, Hilvon não conseguia se acalmar. O mundo tinha mudado da noite para o dia, e o irmão dele também. A única pergunta agora era até onde essa mudança realmente ia. Então Hilvon parou de andar de repente. Ele se recusou a dar mais um passo até Hilmin dizer para onde estavam indo. Havia desespero na sua voz, porque algum instinto dentro dele já sabia que a resposta iria doer. Enquanto estava ali parado, os hematomas escondidos sob as bandagens ficaram mais visíveis. Hilmin olhou para eles, e uma memória do passado o atingiu com uma clareza cruel. Depois de um breve silêncio, ele pronunciou um único nome: Ben-Tegil. O efeito em Hilvon foi imediato. Um medo cruzou seu rosto quando seus olhos se arregalaram em choque. Ele nunca esperou que Hilmin soubesse aquele nome. Ben-Tegil era o valentão da turma que vinha atormentando Hilvon, e Hilvon tinha se esforçado muito para esconder isso. Com calma, Hilmin disse que eles estavam indo para o esconderijo de Ben-Tegil. Ele sabia que era o lugar onde o líder delinquente da turma de Hilvon passava o tempo. Hilmin disse ao irmãozinho que sabia do assédio. Hilvon congelou. Não conseguia entender como o irmão poderia saber daquilo. Então, naturalmente, perguntou a Hilmin se ele sabia desde o começo. E nosso protagonista perguntou de volta se o irmãozinho realmente achava que ele não perceberia uma coisa dessas. Hilvon tinha escondido o bullying porque não queria sobrecarregar ainda mais o irmão. Hilmin, por outro lado, pediu desculpas a Hilvon. Na verdade, ele não tinha sabido de nada. Na linha do tempo original, só descobriu a verdade depois da primeira missão dos Goblins. Ele tinha estado tão sobrecarregado com trabalho, estudos, exaustão e luto que não conseguiu ver o que estava acontecendo bem diante dos seus olhos. Na primeira regressão, ele tinha desmaiado de exaustão e dormido por horas enquanto Hilvon saiu do apartamento. Quando Hilmin finalmente acordou, seu celular estava cheio de chamadas perdidas. Mas uma ligação finalmente conseguiu despertá-lo. Ele atendeu, e a pessoa do outro lado disse para ele ir ao hospital imediatamente. Hilvon tinha sido espancado tão brutalmente por Ben-Tegil que ficou com sequelas permanentes. Ele sobreviveu, mas o ataque o deixou cego. A culpa daquele dia nunca deixou Hilmin, não importava quantas vezes ele regredisse. Ele se culpava por ter sido fraco demais, lento demais, ausente demais para proteger a única pessoa que mais importava. Foi por isso que, a cada regressão, ele agiu imediatamente. Desde que voltou, jurou que em toda a linha do tempo Hilvon sobreviveria e viveria em segurança. Ninguém machucaria seu irmão de novo. Ao mesmo tempo, a história se deslocou para uma fábrica abandonada perto do bairro deles. Ben-Tegil estava ocupado agindo exatamente como o tipo de pessoa que merecia coisas terríveis. O delinquente loiro estava diante de 3 garotos trêmulos e os repreendia por não terem trazido o dinheiro que ele tinha exigido. Cada um deles lhe devia uma grande quantia, e nenhum tinha conseguido pagar. O estado deplorável em que se encontravam deixava óbvio que eles já tinham sido punidos por esse fracasso. Ben-Tegil continuou batendo neles mesmo assim, porque aparentemente a crueldade tinha virado seu hobby e sua rotina de cardio ao mesmo tempo. Alguns outros estavam por perto observando, não porque aprovassem, mas porque ninguém queria enfrentá-lo.
Até estudantes mais velhos costumavam evitar provocar Bandit-Gil. Ele zombou dizendo que os garotos eram inúteis e reclamou que precisava do dinheiro para comprar uma moto que queria. Então se virou para os outros e exigiu ideias. Os três que estavam de pé trocaram olhares nervosos, tentando pensar em algum jeito rápido de arranjar dinheiro. Então um deles sugeriu algo. Disse a Bandit-Gil para chamar seu garoto de recados particular, Hilvon. A expressão de Bandit-Gil se iluminou na hora. Ele já estava planejando envolver Hilvon de qualquer maneira, talvez arrancar algum dinheiro dele fingindo que era para comemorar o ano novo. Os outros riram e sugeriram simplesmente roubá-lo de vez, mas Bandit-Gil descartou a ideia. Hilvon mal tinha dinheiro. Mesmo que o espancassem, não haveria muita coisa para tirar. Ele zombou da situação da casa de Hilvon e desdenhou, dizendo que o lugar parecia prestes a desabar. Alguns dos outros sentiram até um pouco de pena ao ouvir aquilo, eles não sabiam. Além disso, ele não tinha paz. Bandit-Gil explicou que Hilvon morava apenas com o irmão mais velho. Mas, antes que a conversa pudesse continuar, Bandit-Gil notou alguém se aproximando à distância. Todos ficaram tensos por um segundo. Hilvon e Hilmin tinham chegado. No momento em que Bandit-Gil viu Hilvon, toda a confiança deles voltou. O valentão sorriu ao se aproximar, dizendo que eles estavam justamente falando dele. Hilvon estava ansioso e assustado, e só conseguiu murmurar um baixo desculpa, mas então Bandit-Gil percebeu Hilmin em pé ao lado dele, e o clima mudou. Havia algo no rosto dele que o incomodou, assim como acontecia com Hilvon. Ele perguntou quem era o recém-chegado. Hilvon hesitou e não disse nada. Então Hilmin respondeu por ele e se apresentou como o irmão mais velho de Hilvon. A expressão de Bandit-Gil escureceu. Ele tinha deixado muito claro que traição não seria tolerada, e agora parecia que Hilvon tinha trazido um estranho para os assuntos deles. Irritado, ele avisou Hilmin que estava prestes a lhe dar uma lição também. Então fez um sinal com a cabeça para um dos seus caras. Os três capangas avançaram com sorrisos no rosto, medindo Hilmin como se já tivessem decidido como a história terminaria. Um deles zombou do fato de Hilmin ser mais baixo que o irmão mais novo. Aquela piada durou cerca de um segundo. No instante em que o primeiro capanga chegou perto o bastante, Hilmin deu um soco tão forte que ele caiu na mesma hora. Os outros dois congelaram em choque. E então um deles avançou para revidar, mas Hilmin desviou facilmente do ataque e contra-atacou com outro golpe limpo, lançando o sujeito contra uma pilha de tambores de metal. O último capanga ainda tentou a sorte com o primeiro sujeito dando apoio, o que era admirável do mesmo jeito que entrar nos trilhos do trem para provar coragem é admirável. Os dois levaram um golpe rápido no rosto cada um e desabaram ao lado do amigo. Assim, de uma vez só, os três estavam no chão. Bandit-Gil ainda mantinha um sorriso no rosto, embora agora ele estivesse mais tenso. Na mente dele, seus companheiros eram todos inúteis mesmo. Ele murmurou que a demonstração de Hilmin tinha sido impressionante e deduziu que ele devia ter aprendido boxe em algum lugar. Mas duvidava que técnica sozinha fosse suficiente para vencê-lo. Aproximando-se mais, ele elogiou sarcasticamente as habilidades de Hilmin. Mas, parado bem na frente dele, destacou que a força física bruta era o que realmente decidia uma luta. Hilmin apenas sorriu. Bandit-Gil ainda não fazia ideia do que tinha acontecido com o mundo, e aquela ignorância estava prestes a se tornar muito dolorosa. Bandit-Gil exigiu saber o que Hilmin achava tão engraçado. Mas Hilmin simplesmente soltou uma risadinha. Essa falta de respeito fez Bandit-Gil explodir. Ele avançou e deu um soco, mas não atingiu nada. Golpeou de novo, depois de novo, e todos os ataques erraram. Sua frustração crescia a cada fracasso. Para ele, aquilo não fazia sentido algum. O que ele não sabia era que Hilmin simplesmente tinha se tornado algo completamente diferente, e Bandit-Gil tinha chegado àquela luta com software desatualizado. Enquanto Bandit-Gil continuava errando, sua visão começou a embaçar por causa do esforço. Ele não conseguia entender por que nenhum de seus socos acertava. Enquanto isso,
Hyumin reuniu calmamente uma aura azul ao redor do punho e comentou que, se Bang Taeju tivesse prestado atenção nas notícias, nunca teria ousado desafiá-lo. Então ele golpeou. Hyumin já era um jogador, e desafiar um jogador era simplesmente idiotice. O golpe esmagou o rosto de Bang Taeju e mandou o delinquente corpulento tropeçando vários metros para trás. De algum modo, Bang Taeju conseguiu continuar de pé, mas o impacto claramente o tinha abalado com força. Furioso, Bang Taeju avançou de novo, tentando acertar um contra-ataque decisivo. Mas seu punho cortou apenas o ar. Ele não conseguia entender para onde Hyumin tinha desaparecido. Olhou em volta, confuso, apenas para ser atingido de surpresa por outro golpe que explodiu na lateral do seu rosto. E, ainda assim, seu orgulho teimoso manteve seguindo em frente. Ele insistia que Hyumin não era páreo para ele, mesmo enquanto a realidade continuava corrigindo essa ideia com uma violência cada vez maior. Ele gritou que mataria Hyumin, golpeou mais uma vez, fracassou miseravelmente. Desta vez, Hyumin desviou, agarrou seu braço e o desequilibrou com uma torção. E então seguiu com uma sequência de golpes que desmontou sistematicamente qualquer confiança que Bang Taeju ainda tivesse. Os garotos que Bang Taeju tinha espancado antes observavam em descrença enquanto seu tirano era desmontado bem diante deles. Bang Taeju percebeu que Hyumin estava olhando diretamente para o seu rosto com uma expressão arrogante, fazendo aquilo de propósito. E isso só o deixou ainda mais desesperado para acertar um golpe. Só um golpe, era tudo de que ele precisava. Ele avançou de novo, mas Hyumin apenas ficou parado. Então respondeu com um chute forte o bastante para lançá-lo contra a parede. Naquele ponto, a luta já tinha acabado, mesmo que Bang Taeju ainda não tivesse aceitado isso. Ele não tinha mais resistência. Não tinha mais força. E certamente não tinha oponente certo diante de si. Enquanto Bang Taeju lutava para se levantar, Hyumin zombou dele e perguntou se doía. Aquele momento trouxe uma lembrança de volta à superfície. A imagem do seu irmão mais novo cego tinha acompanhado Hyumin em cada regressão. Era uma das poucas dores que o tempo nunca amenizou. Ele não estava simplesmente espancando um delinquente. Estava esmagando a fonte de um dos seus maiores arrependimentos. Bang Taeju recuou e implorou para Hyumin ficar longe, protegendo o pescoço porque esperava outro chute brutal. Mas Hyumin não o chutou. Em vez disso, pegou sua mão. Bang Taeju pareceu confuso por uma fração de segundo. Até que Hyumin o lembrou friamente do motivo pelo qual ele nunca deveria ter tocado em seu irmão mais novo. Então os gritos começaram. Hyumin quebrou seus dedos. Um por um. A dor levou um segundo para chegar, e então caiu sobre Bang Taeju com tanta violência que ele uivou. Segurando a mão deformada, ele implorou por misericórdia, mas Hyumin pegou a outra mão e quebrou aqueles dedos também. O valentão não aguentava mais. Continuava gritando para Hyumin parar. Mas nunca parava. Os capangas restantes fugiram imediatamente. Qualquer lealdade que tivessem não incluía ficar por perto enquanto o líder deles era desmontado metodicamente. Nem mesmo Hyumin conseguiu suportar a cena. Ele desviou o olhar, horrorizado com o que estava vendo. Hyumin deu a Bang Taeju um último aviso e deixou absolutamente claro que machucar seu irmão nunca mais seria tolerado. O valentão respondeu na mesma hora que tinha entendido e que nunca mais encostaria um dedo em Hyumin. Para Bang Taeju, isso já deveria ter sido suficiente para provocar várias realizações capazes de mudar sua vida. Infelizmente para ele, Hyumin ainda tinha mais uma mensagem para entregar. Ainda usando aquele sorriso inquietante, ele agarrou a mão que restava de Bang Taeju e a quebrou também, garantindo com toda certeza que vingança nunca voltaria a parecer uma opção atraente. O grito de Bang Taeju ecoou pela vizinhança e, com isso, o confronto terminou. Os irmãos foram embora como se nada de incomum tivesse acontecido. Hyumin, ainda atônito, perguntou como o irmão tinha conseguido fazer tudo aquilo. Ele imaginou que Hyumin devia ter aprendido artes marciais em segredo ou algo assim. Hyumin descartou a ideia e explicou que suas habilidades vinham de ter se tornado um jogador. Jogadores podiam usar seus atributos e habilidades para aprimorar suas capacidades no mundo real.
Para provar isso, ele demonstrou a invocação de arma. Uma brilhante luz dourada se formou, e, em sua mão, uma adaga escura e afiada se materializou. Hilvon ficou olhando para aquilo em total descrença. Sua boca se abriu quando o impossível se tornou real bem diante dos seus olhos. Hilmin explicou que todos os jogadores podiam invocar armas desse jeito. Foi então que Hilvon finalmente entendeu por que seu irmão tinha se movido com tanta facilidade durante a luta. O atributo de destreza de Hilmin era 11, muito acima dos 3 de uma pessoa comum e até superior ao de muitos atletas treinados. Quando Hilvon perguntou o que aconteceria se Hilmin subisse ainda mais de nível, Hilmin se fez de bobo e desconversou, fingindo que ainda não sabia muita coisa. Na verdade, ele estava escondendo muita coisa e sabia disso. Tinha aprendido da pior forma que contar demais a Hilvon podia acabar matando. Lá na sua 11ª regressão, Hilmin já tinha revelado tudo o que sabia. Aquela informação acabou chegando a outros jogadores, e eles sequestraram Hilvon para usá-lo como moeda de pressão. Hilmin conseguiu salvá-lo naquela vez, mas não queria que o irmão mais novo passasse por aquilo de novo. Nunca mais exporia o irmão àquele perigo. Então guardou a verdade para si. Se o mundo agora estava cheio de jogadores, então Hilmin precisava se preparar, precisava proteger o irmão dos conflitos entre jogadores que estavam por vir. Tentando aliviar o clima, Hilvon sugeriu que fossem tomar café da manhã na loja de conveniência. Seu irmãozinho certamente estava com fome. Hilmin concordou, e os dois seguiram para uma unidade da QS-24. Hilvon foi em direção aos copos de macarrão instantâneo, enquanto Hilmin se aproximou do caixa eletrônico. Isso confundiu o irmão mais novo. Quando Hilmin inseriu os dados da conta, viu que suas economias somavam 133.202 won. Ele sacou 100.000 won. Hilvon ficou surpreso com o quanto ele tinha tirado, considerando o aperto financeiro em que sempre viveram. Mas Hilmin disse que era para algo importante e então perguntou o que ele queria comer. Hilvon hesitou, porque sabia muito bem o quão pouca margem eles geralmente tinham para escolher. Mas Hilmin o incentivou a pedir o que quisesse. Depois de ter comido apenas macarrão instantâneo na noite anterior, Hilvon finalmente escolheu barriga de porco apimentada, algo que estava com vontade de comer havia um bom tempo. Hilmin sorriu e comentou casualmente que um dia eles deveriam comer carne bovina premium anu em um restaurante. Hilvon protestou na mesma hora, dizendo que barriga de porco já era mais do que suficiente. O protagonista apenas sorriu ainda mais, porque, em sua mente, ele sabia que muito em breve dinheiro deixaria de ser um problema para os dois, e seu irmão mais novo poderia comer o quanto quisesse. Mais tarde, enquanto comiam, o rosto de Hilvon se iluminou com uma felicidade genuína. Então Hilmin se levantou por um instante e disse que tinha algo importante para fazer. Seu irmão ficou confuso de novo e perguntou aonde ele estava indo. Mas, sem explicar nada, Hilmin simplesmente saiu. Quando voltou, colocou uma caneta e uma pilha de bilhetes de loteria sobre a mesa. Hilvon ficou horrorizado. Ele percebeu na mesma hora que seu irmão tinha gastado o resto do dinheiro deles em 20 bilhetes de loteria. Quando o pânico começou a tomar conta, Hilmin conferiu calmamente cada bilhete e preencheu os números. Disse ao irmão mais novo para apenas esperar e ver. Mas Hilvon achou que seu irmão finalmente tinha enlouquecido. Ele tinha preenchido a mesma combinação de números em todos eles. Então Hilmin sorriu e disse que aqueles eram os números vencedores, algo que todos nós gostaríamos de saber também. Mais tarde naquela noite, de volta ao apartamento, Hilvon ficou grudado no celular assistindo ao sorteio da loteria com ansiedade crescente. Ele roía as unhas, meio convencido de que tinham acabado de jogar fora 100.000 won. Hilmin mandou que ele parasse de roer as unhas, mas Hilvon mal ouviu. Na cabeça de Hilvon, eles simplesmente deveriam ter comprado mais comida. Então os números começaram a aparecer. 3, 8. Depois 9 e 38. O coração de Hilvon disparou. À medida que o resto da sequência apareceu, 3, 18, 9, 38, 21 e 1, ficou impossível negar. Todos os números batiam. Eles tinham ganhado. Hilvon explodiu em incredulidade.
Eles tinham ganhado o primeiro prêmio da loteria. Seus olhos se encheram de lágrimas quando pediu a Hillman que o beliscasse, porque aquilo tudo parecia irreal. Hillman apenas sorriu e garantiu que era real. Ainda atordoado, Hillman perguntou mais uma vez se aquilo era um sonho, porque a realidade de repente tinha ficado absurda demais para processar. Então Hillman zombou dele e perguntou se seu irmãozinho preferia que fosse um sonho. Ele negou imediatamente. Hillman sorriu mais uma vez e o tranquilizou pela última vez, dizendo que aquilo era realidade. Então tudo afundou de vez, e Hillman pulou de pé com os bilhetes na mão, gritando em comemoração. Isto é, até Hillman apressadamente dizer para ele baixar a voz antes que os vizinhos se metessem. Ver aquela reação trouxe lembranças de volta para Hillman. Na primeira vez em que tinha ganhado na loteria, numa tentativa anterior, ele tinha reagido exatamente do mesmo jeito. Mas, depois de tantas regressões, aquilo já não parecia milagroso. Parecia estratégico. 900 milhões de pessoas tinham morrido da noite para o dia. Ele sabia que isso acabaria abalando a economia mundial. E logo começaria o comércio de itens entre jogadores. Aquele mercado funcionaria com dinheiro. Dinheiro de verdade. Depois de confirmar a vitória, Hillman perguntou quanto eles receberiam. Mas o protagonista desconversou, dizendo que não sabia. Na verdade, Hillman sabia que era uma quantia grande o bastante para abalar o mundo. No dia seguinte, nosso protagonista chegou ao banco Nongyu. Ele ficou calmamente diante do prédio e entrou como se estivesse fazendo algo rotineiro. Sem nervosismo algum. Aproximou-se do atendente e disse casualmente que estava ali para resgatar o prêmio de primeiro lugar. O atendente o parabenizou, mas a expressão do homem mudou quase de imediato. Hillman parecia jovem demais. Parecia alguém de quem deveriam pedir a carteirinha escolar, não alguém indo resgatar uma fortuna capaz de mudar sua vida. O atendente perguntou onde ele tinha comprado o bilhete, e Hillman respondeu que tinha sido em uma das unidades da QS24. Essa resposta pegou o funcionário desprevenido na hora. Ele se lembrou de algo que um colega tinha mencionado mais cedo. Esse sorteio da loteria tinha tido um número anormalmente alto de vencedores. Ao todo, havia 115 bilhetes premiados em primeiro lugar, e 100 deles tinham vindo da mesma loja no mesmo dia. Mais estranho ainda, ao que tudo indicava, todos tinham sido comprados por uma única pessoa. A equipe já tinha sido avisada de que, se alguém com esse perfil aparecesse, ele deveria chamar o presidente do banco imediatamente, pois o visitante deveria ser tratado como um cliente VIP de qualquer maneira. Enquanto o atendente ainda processava aquele absurdo, Hillman interrompeu seus pensamentos. O atendente pediu desculpas na mesma hora e pediu que ele aguardasse. Um instante depois, um novo homem entrou e se apresentou como Gon Junho, o presidente do banco Nongyu. Reconhecendo Hillman como dono de vários bilhetes premiados, ele o cumprimentou pessoalmente, deu os parabéns e o convidou para uma sala reservada. O presidente do banco conduziu-o a uma área mais segura, onde a equipe responsável pelos resgates da loteria estava posicionada. Uma mulher ali inicialmente presumiu que Hillman pudesse ser filho do presidente. Mas Gon Junho apresentou Hillman como um cliente VIP e disse a ela que garantisse que ele estivesse confortável. Assim que soube que aquele jovem tinha vencido com 100 bilhetes de loteria em um único sorteio, ela ficou visivelmente chocada, embora logo tenha recuperado a compostura, e oferecido um assento e algo para beber. Hillman recusou. Ele só se importava em receber o dinheiro o mais rápido possível. A mulher compreendeu e também se sentou. Então pediu para confirmar os bilhetes. Hillman os entregou. E, enquanto a mulher os verificava, ela mal conseguia esconder o quão surreal aquela situação parecia. Por um instante passageiro, ela até se perguntou se ele conseguia ver o futuro. Ela chegou perto, mas não exatamente. Depois de uma verificação minuciosa, confirmou que todos os bilhetes eram autênticos. Então veio o número. Quando Hillman perguntou quanto receberia, a mulher hesitou, visivelmente sobrecarregada pelo valor. Por fim, informou que o total dos ganhos chegava a aproximadamente 22,5 bilhões de won. Depois dos descontos, Hillman ainda sairia com cerca de 15 bilhões de won. Ele recebeu a notícia como um homem pegando uma encomenda que já esperava.
Nada de especial, e, a partir daí, as coisas andaram rápido. Naquela mesma noite, ele providenciou uma casa nova, depois abriu uma conta para operar na bolsa. Planejava aumentar suas participações em Bitcoin e investir pesado, porque já sabia que o valor do Bitcoin estava prestes a explodir em cerca de 500% naquele período. Alguns dias depois, mostrou a Hilvon fotos do novo lugar. Era tão luxuoso que Hilvon mal conseguia acreditar que aquilo era real, parecia o tipo de casa que ele só tinha visto na televisão. Mas uma coisa o deixou confuso. Mesmo com todo aquele dinheiro, Hilman tinha escolhido alugar a casa em vez de comprá-la à vista. Hilman explicou que, na verdade, eles estavam com pouco dinheiro líquido no momento, porque ele tinha investido quase tudo em Bitcoin. A quantia era tão enorme que Hilvon ficou em silêncio por um tempo, incapaz de processar. Mas Hilman permaneceu calmo e confiante. Ele conhecia os eventos futuros. Sabia da mudança de mercado que estava chegando. E, mesmo que algo desse errado de algum jeito, tinha planos de reserva. Antes que seu irmão mais novo surtasse e mandasse que ele reconsiderasse, revelou que ainda se lembrava de vários conjuntos de números vencedores da loteria do seu sonho. Os olhos de Hilvon se arregalaram de novo. Ele só tinha visto gente falando de sonhos proféticos com números da loteria na televisão, e mesmo assim a maioria parecia mais precisando de descanso do que de confirmação. Ele segurou Hilman e disse com urgência para ele não esquecer aqueles números. Hilman o tranquilizou, dizendo que não esqueceria. Afinal, nosso protagonista os tinha memorizado por repetição ao longo das linhas do tempo. Depois que isso ficou resolvido, ele disse a Hilvon para se arrumar, eles iam comer e sair. Hilvon ficou olhando e perguntou para onde estavam indo, ainda tentando acompanhar o ritmo das decisões do irmão. Mas Hilman apenas sorriu e explicou que eles se mudariam para a casa nova naquele mesmo dia. Enquanto isso, em um lugar completamente diferente, Youngmin estava testando o próprio futuro de um jeito bem diferente. Em um local isolado, ele deu um soco em uma parede e despedaçou o ponto de impacto. Rachaduras se espalharam a partir do seu punho, e ele olhou para o estrago com satisfação evidente. Ele tinha colocado todos os seus pontos em força, e os resultados já eram empolgantes. Mais importante ainda, a Anja lhe concederá a runa da força por meio do item aleatório, o que dobrou esse atributo e levou seu poder destrutivo ainda mais longe. Enquanto admirava a parede rachada, o orgulho crescia dentro dele. Imaginou lutadores treinados olhando para seu soco com inveja. Imaginou como aquele tipo de força seria numa luta de verdade. E, mais do que qualquer coisa, agora queria testá-la. Porque, enquanto o mundo ainda estava ocupado tentando entender o que tinha acontecido, Youngmin estava se preparando para se divertir com isso. E é aqui que a história termina por enquanto. A história não era apenas sobre sobreviver a um jogo mortal governado por anjos, com a 100ª e última regressão de Hilman em jogo. Também era sobre vingança, poder e o momento aterrorizante em que o jogo deixou de ficar confinado a outra dimensão e começou a transbordar para a realidade. Porque, enquanto algumas pessoas procurariam formas de sobreviver, outras desejariam o caos, e nada além do caos. E, a partir daqui, as coisas só ficariam mais sombrias. Se quiser a continuação, avise deixando um like e um comentário. Vejo todos vocês no próximo episódio.